aqui dos Estados Unidos, nesse sentido, né, a gente atacou de forma preventiva ou para mostrar força, mas a gente quer paz. Enfim, atacar para pedir paz é uma coisa bem esquisita, né? Sem dúvida, quando a gente fala para retomar um pouco aquilo que você estava falando aqui de Benjamin Netanyahu, desde 1995, falando dessa capacidade e dessa posição do Irã de produção de uma arma nuclear para atacar Israel, ela é uma possibilidade que sempre existiu, levando em consideração a falta de confiança entre os atores envolvidos. Ou seja, aqui a fala que marca o processo é a falta de confiança no regime dos ayatolás e também a falta de confiança do mundo ocidental naquilo que acontece no Irã, né? A gente tem que ter esse ponto muito claro. Obviamente, Benjamin Netanyahu já levou inclusive um cartaz para as Nações Unidas, dizendo que o Irã já estava perto de chegar aos 90% de pureza do urânio para poder produzir esse artefato nuclear, e tudo isso acabou levando e desencadeando a isso que a gente está acompanhando agora nesse processo. Obviamente, os conflitos são conflitos que sempre vão envolver interesses e não há forma, nesse momento, pelo que a gente vê, pelos dados que estão chegando, pelas informações que chegam, de um cessar-fogo, levando em consideração que Israel não deixa de fazer ataques e o Irã não vai deixar de revidar esses ataques. Esses ataques feitos por Israel, que, em teoria, que a gente para pensar no mundo, entre aspas, ideal, acabariam com a eliminação das usinas nucleares de enriquecimento de urânio do Irã, que foi o que aconteceu no sábado. No entanto, isso não ocorreu e os ataques continuam, e agora um ataque que está seguindo para outros pontos do regime. Ou seja, aquele objetivo de Israel, que no princípio era deter o enriquecimento de urânio para a produção de armas nucleares, agora passa a ser outro objetivo. Eu acho que o nosso ouvinte vai lembrar daquela história de quem quer cumprir a meta e depois vai dobrar a meta, né? Então, parece que agora a meta é derrubar o regime dos ayatolás, fazer com que essa mudança de perspectiva dentro do Irã aconteça de dentro para fora, sem uma imposição. O nosso telespectador que fez o comentário no chat lembrou muito bem da questão da caixa de Pandora, que foi o Iraque e o Afeganistão, guerras travadas pelos Estados Unidos nos anos 2000 e que acabou do jeito que acabou, que na verdade acabou com o Afeganistão voltando para as mãos do Talibã e o Iraque na situação que está até hoje, completamente debelado, completamente uma galinha sem cabeça, um Estado falido que não funciona muito bem. Obviamente, nesse momento, não há nenhuma perspectiva de derrubada do regime iraniano por esses meios. No entanto, esse fomento a partir de ataques a órgãos estratégicos do governo para que o regime iraniano caia por si só. No entanto, vários especialistas já deixaram isso claro, de que um regime que é produto de uma revolução, como foi o caso do regime iraniano, eles costumam ficar mais coesos quando há ataques externos. Ou seja, à medida que esses ataques se intensificarem, a própria população iraniana, que é persa e que tem uma cultura milenar, que tem inclusive um jeito muito, muito particular, eu diria talvez até um pouco mais exclusivo de islamismo, que é o islamismo xiita, que é a grande parte da população iraniana, pode se unir em torno dos seus líderes e em torno da sua própria nação para defender a nação iraniana. Não digo o regime islâmico iraniano, mas sim a nação iraniana frente a esse inimigo comum que vem de fora. É uma situação muito complicada, que passa por uma caixa de Pandora que a gente não sabe quais são os resultados a longo prazo, já que o cessar-fogo, apesar de ser pedido pelas potências ocidentais, por países europeus, inclusive com essa fala completamente paradoxal de Donald Trump, de dizer, olha só, nós precisamos da paz, mas a gente vai aplicar a força para poder fazer a paz nesse momento, ou seja, a gente vai atacar para poder garantir a paz, faz com que essa paz não ocorra, porque não há como conversar no meio de bombardeios, é quase impossível. E o Irã vai continuar, inclusive para dentro, para justificativa interna, para os seus, atacando e revidando todo tipo de ataque como uma resposta
como se o regime dissesse para a sua própria população: olha só, nós estamos revidando mesmo que em menor medida, mesmo que atacando para não matar. Para colocar um exemplo aqui, eles podem muito bem atacar alguma das bases militares dos Estados Unidos, avisando com muita antecedência, para fazer um jogo de cena, eu diria um jogo de cena mesmo, de maneira com que tenha uma resposta política para dentro do Irã, de maneira que as pessoas, a própria nação iraniana, entenda que ela está sendo defendida pelo seu regime. No entanto, para o lado de fora, isso não tem nenhum tipo de consequência grave, já que a debilidade da força iraniana nesse momento se vê manifesta, né? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: o Irã vai continuar revidando, e ele pode revidar de várias formas possíveis, atacando bases militares, avisando que vai enviar mísseis, ou simplesmente lançando mísseis que vão cair em lugares completamente desérticos, ou inclusive enviando mísseis a Tel Aviv com muita antecedência, de maneira com que o domo de ferro, essa estrutura de defesa de Israel, consiga derrubá-los, para ter uma justificativa política para dentro do Irã de que ele está se defendendo. Enquanto isso, Israel vai continuar atacando e o resto do mundo pedindo diálogo. Ou seja, a gente tem aqui um movimento tão complexo em que a única solução possível seria todo mundo parar, um cessar-fogo, para conversar. Mas parece que isso não vai ser uma solução no curtíssimo prazo, já que um dos fóruns onde isso poderia acontecer, que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que já vem desacreditado por vários anos, não conseguiu chegar a nenhuma conclusão. Ontem foi, na verdade, a reunião que aconteceu ontem foi uma troca de farpas entre o embaixador de Israel e o embaixador do Irã, sem nenhum precedente. E claro, a gente tem aqui, de um lado, Estados Unidos, França e Reino Unido defendendo a posição de Israel, e do outro lado, Rússia e China apoiando e pedindo mais diálogo e direito internacional. Claro, e a gente já entrou aqui ao vivo falando dessa notícia de que a Rússia entra no conflito de forma indireta nesse momento, oferecendo apoio incondicional ao Irã. A gente precisa ainda avaliar qual vai ser o nível desse apoio, de maneira com que a gente possa tentar entender quais são as consequências, tanto do lado político, estratégico e econômico, já que essa região do Oriente Médio, apesar de não ser tão importante do ponto de vista estratégico e energético para os Estados Unidos, ela continua sendo muito importante para outros interesses dos Estados Unidos e também para interesses estratégicos e energéticos de outras potências, como é o caso da China, o caso da Rússia, da Índia e de outros países.